Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que estuda a eletrônica antiga, componentes e circuitos que não existem mais, ou se ainda existem, é numa quantidade menor do que na época que eles eram populares. A aula de hoje vai ser sobre curvas características de válvulas, ou simplesmente curvas de válvulas. As válvulas têm uma série de parâmetros e as curvas mostram para você como é que um parâmetro varia em função do outro. Então as válvulas têm diversas curvas. A gente vai usar, por exemplo, a válvula 6J5, uma válvula triodo. Eu vou usar uma das curvas que ela tem para mostrar para vocês como é que a gente pode usar isso, inclusive para calcular um pequeno circuito, tá? Pessoal, mas antes da gente fazer essa aula sobre curvas de válvulas, vocês que estão aqui pela primeira vez no canal, sejam bem-vindos, inscrevam-se no canal, ative as notificações para vocês serem informados dos novos vídeos e lives que fazemos todas as sextas às 19 horas. Nós lançamos um curso novo, curso de osciloscópio do Scope Meter, que é aquele osciloscópio portátil, está aí na descrição do vídeo, apenas R$30, e quem já é membro do canal, muito obrigado aos membros, vai pagar metade do preço, e quem é membro avançado tem o curso gratuito ali na área de membros, na aba comunidades, ali na área de membros avançados, tá? Pessoal, nós estamos com pacotes de cursos com descontos de até 70%, no caso de você adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica para você estudar, né? Nesses dias aí que a gente tá em casa, né? Então a gente pode aproveitar para estudar bastante, tá bom, pessoal? Então a gente deixou umas promoções aí para vocês e tem as promoções de segunda-feira também. Tá tudo aqui na descrição deste vídeo. Pessoal, a gente vai usar para essa aula, além do datasheet da válvula 6J5, que seria como um manual de válvulas, a gente vai usar o simulador Multisim para fazer a simulação desses parâmetros das válvulas. Agora, pessoal, eu vou avisando para vocês que os componentes que tem no Multisim, eles não seguem exatamente o mesmo parâmetro das curvas das válvulas. Eles têm um pouco de diferença, tá? As válvulas reais, sim, elas seguem esse padrão, mas o Multisim ele não segue exatamente esse padrão, mas dá para a gente ter uma ideia como isso funciona, tá? Por isso que eu vou usar o Multisim. Então, voltando aqui ao datasheet, então nós temos aqui a pinagem da válvula, aqui tem umas características máximas, características típicas de operação, aqui tem sugestões de circuitos, como ela é ligada, de componentes, e aqui tem as curvas em si, tá? A curva que a gente vai usar, por exemplo, aqui eu tenho curvas, nas curvas eu tenho tensão da placa, aqui no eixo Y, que é o eixo vertical do gráfico, eu tenho a corrente da placa em miliamperes, e aqui no eixo horizontal o X, eu tenho a tensão da grade de controle. Aqui eu tenho outras curvas. Essas daqui são curvas quando nós aplicamos tensão positiva na grade de controle. É claro que não fazemos isso, porque as válvulas normalmente são usadas como amplificadoras ou chaveadoras, e nesse caso a grade trabalha com tensão negativa. Mas se você quiser polarizar ela com tensão positiva, tem curva para isso também. E aqui estão as curvas que a gente vai usar, que são curvas de polarização negativa da grade de controle. Então aqui cada curva dessa é uma tensão negativa que eu aplico na grade. Aqui é 0, aqui é menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, assim por diante. No eixo Y do gráfico eu tenho a corrente de placa, no eixo X eu tenho a tensão de placa, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você baixar esse datasheet, caso você queira baixar. Então, pessoal, vamos começar aqui usando essa primeira curva do lado esquerdo aqui, ó. Essa curva é a curva da tensão zero na grade de controle. Então, neste caso, eu estipulei aqui uma corrente de placa. Então, para eu ter uma corrente de placa de 5 mA, ela vai interceptar a curva bem aqui, ó, bem nesse ponto. Aqui, ó, aqui o eixo Y, ele intercepta a curva no eixo X aqui de baixo. Então, para eu ter uma corrente de 5 mA no eixo Y, eu preciso de uma tensão na placa de 53 volts. Tá vendo aqui, ó? Bem aonde interceptou a curva do 0 volt na grade. Então, nós vamos fazer o circuito aqui, ó. É esse circuito aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse circuito nós temos o catodo alterra, a grade alterra, portanto a grade vai ficar com 0, mesma tensão do catodo.
Percebam que normalmente há um resistor ligado entre a grade e o terra. Esse resistor aqui é o resistor de descarga de grade, o valor dele é alto, geralmente ele varia de 100k a 1 mega, e ele não interfere na corrente dentro da válvula, ele interfere na carga que esse circuito vai oferecer ao circuito que vier antes dele, ao componente ou circuito que vier antes dele. Então eu posso colocar qualquer valor aqui de 100k a 1 mega, que para o nosso circuito aqui não vai mudar nada. Eu vou colocar nele um valor de 500k. Tá? 500k. Então esse resistor não vai afetar em nada a corrente por dentro da válvula. Muito bem. Agora eu vou olhar de novo a curva. Eu quero na válvula uma corrente de 5 mA. Para isso, ela intercepta a curva. Ó, a grade aqui dessa curva é zero, igual ao primeiro circuito. Então aqui a curva é da grade zerada. Então para eu ter 5 mA, a placa tem que ter 53 volts. Para 5 mA na válvula, que no caso é corrente de placa, eu tenho que ter 53 volts na placa. Então eu volto lá para o circuito. Bom, aqui então eu tenho que ter 53 volts. Quantos volts? 53. Quantos volts eu tenho na alimentação aqui? 250. Eu tenho 250. Então, eu vou fazer uma conta simples. Vou pegar aqui a calculadora. Eu vou pegar a tensão total e subtrair 53, que é a tensão que eu vou ter aqui. E aí eu vou ter a tensão que vai ficar para o resistor. Ó. O resistor vai ficar com 197 volts. Como a corrente total aqui vai ser 5 mA, então eu vou dividir esse valor por 5 mA, usando a lei de Ohm. Olha aqui, ó, deu 39.400, 39k. Então eu posso colocar um resistor aqui, ó, de 39k. Quanto de resistência? 39k. Muito bem, na hora que eu ligar a simulação, eu vou ter que ter uma corrente de mais ou menos 5 mA e uma tensão aqui em torno de 53 volts. Vamos lá? Vamos ligar a simulação. Olha lá, eu tenho uma corrente de quase 5 mA, quase 5, pouquinha coisa menor. E aqui a tensão ela deu 59 volts, não 53. Por quê? Bom, na verdade eu falei para vocês que essa válvula aqui do simulador, a 6J5, ela não segue exatamente a curva. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Então eu tenho aqui tanto a corrente quanto a tensão bem próximas desses valores aqui, ó. Tá vendo? Quando a tensão da grade é quantos volts? Zero. Nessa primeira curva aqui, ó. Tá? Beleza. Vou desligar a simulação. Desligou a simulação. Então 39k. Se eu quiser uma corrente um pouco maior, eu posso diminuir esse resistor, por exemplo, a 36k. Vamos ver aqui, ó, 36k, se eu quiser, que é um valor padronizado, tá, pessoal? Eu estou enquadrando dentro dos valores padronizados. 36k, eu vou aumentar a corrente. Só que, lógico que eu aumento a tensão também, né? Aumento a tensão. Então, eu vou deixar mesmo o resistor de 39k que a gente tinha calculado no começo. Ele vai dar próximo da corrente e mais ou menos próximo da tensão que está lá na curva. Agora, eu vou desligar a simulação, eu vou para a segunda curva. A segunda curva é essa aqui, ó. Essa curva é de menos 2 volts na grade. Significa, a grade vai receber menos 2 volts? Não, a grade vai receber 0. O que significa esse menos 2? Significa que a tensão da grade é 2 volts menor do que o catodo. Como é que é? Menos 2 volts na grade significa grade 2 volts menor do que o catodo. Se a grade vai ficar com 0, o catodo tem que ficar com 2. Porque a grade tem que ser 2 volts menor que o catodo. Grade 0, catodo 2. Então volta aqui, ó. Agora é o próximo circuito, esse aqui, ó. Então o catodo é 2, a grade é 0, o catodo é 2. Então para eu ter 2, ó, percebam que para eu ter a mesma corrente, 5 mA, se a grade está mais negativa, menos 2 volts, ó, a tensão na placa já tem que ser maior. Percebam que conforme você vai diminuindo a tensão da grade, que são as curvas mais à direita, para ter a mesma corrente você vai tendo que aumentar a tensão na placa. Então neste caso aqui, ó, a gente vai ter que ter 95 volts na placa para ter 5 mA. Então, primeira coisa é calcular esse resistor aqui, tem que passar por ele 5 mA, ele tem que dar uma queda de 2 volts. Então eu pego de novo a calculadora e vou dividir 2 volts, que é a tensão que tem aqui, por 5 mA, dividido por 0,05 mA, total 400 ohms. Eu posso pôr o valor mais próximo, que é 390. 390. Esse resistor aqui da grade, eu vou pôr 500k, igual no outro circuito, tá? Agora eu tenho que calcular esse cara aqui, ó. Então, como nós vimos aqui na curva,
Para ter 5 mA, a tensão lá na placa tem que ser 95 volts, ó, 95 volts. Então, 95 volts. Então aqui tem que ter 95. 95, então eu vou pegar essa tensão, 250, vai a calculadora de novo. 250 menos essa, que tem que ter aqui, 95. Menos 95. Tá? Igual. 155. Então o resistor tem que ficar com quanto? 155. Então eu vou dividir esse valor pela corrente, que tem que ser 5 mA. Dividido por 5 mA. Aí eu tenho esse resistor aqui, 31K. 31K não é um valor padronizado. Eu posso tentar 30K e 33K. Eu vou pôr 33K, que é o valor padrão mais próximo. 33K. Vamos ver quanto que vai dar aqui a corrente, a tensão aqui e aqui. Vamos pôr para simular. Bom, aqui deu 5 mA, que eu tinha calculado. Aqui deu 2 volts, que eu tinha calculado também. Só que a tensão aqui deu 80 volts, ó, na placa. Não deu 95. Deveria dar aqui. Na verdade, a curva do simulador deveria estar mais para cá, ó. 95 é aqui. Aqui, nesse ponto, é 90. Aqui é 85, aqui é 80. Então a curva do simulador tinha que estar aqui, ó. Tá? A curva do simulador tinha que estar para cá. Mas como eu falei, o simulador não segue exatamente a curva da válvula, mas dá para a gente ter uma ideia já. Tá? Então percebam que eu fiz um cálculo aqui baseando nas curvas da válvula. Na curva de 0 volt na grade e na curva de menos 2 volts na grade. Da mesma forma você calcula a curva com as outras tensões. Lembrando sempre que vai dar um valor um pouco diferente, porque, como eu falei, o simulador não segue exatamente a curva da válvula. A válvula sim segue, mas o simulador não. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham aprendido como é que funciona, como é que você pode usar as curvas das válvulas. Então as curvas mostram para você como um parâmetro que a corrente varia em função de outro. No caso, a corrente varia em função da tensão de placa. Cada curva indica uma tensão de grade diferente e é naquela curva que você faz uma grandeza variando em relação à outra. Tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, aproveitem a promoção, o curso novo tá aí. Tá bom, pessoal? Torne-se membro do canal, que você ajuda o canal. Vocês vão ter conteúdos exclusivos da Burgos Eletrônicas, vídeos e aulas exclusivas. E logo, logo a gente vai começar com as lives exclusivas para os membros. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. Deem like no vídeo. Se não gostar, pode dar um dislike. Comentem à vontade. Até a próxima.